O paciente que tem dor ciática, aquela dor que sai da lombar, desce para o glúteo, às vezes vai para a virilha genital, desce para a coxa, desce até a perna, tem dormência e formigamento nos pés, tem dois caminhos para fazer sua completa reabilitação. O primeiro caminho é passar por um ortopedista, fazer um exame de imagem, mostrar que dentro de você tem uma hérnia de disco, o que é comum, o que é normal. Pessoas sem dor também apresentam essas alterações da imagem. Ah, nunca tive dor e tem hérnia na minha imagem. Isso acontece frequentemente e não é suficientemente relevante para justificar a dor que irradia na perna. Nesse primeiro caminho, ele vai tomar remédios, ele vai ficar de repouso, ele vai fazer aquela fisioterapia ambulatorial que não presta para nada e provavelmente ele vai ter insucesso no seu tratamento. Aí o que acontece? Ele fica desesperançoso porque passou por um tratamento que praticamente é inerte e ele vai cogitar a cirurgia como se a cirurgia fosse a última salvação da lavoura. E aí existem dados de pesquisas científicas que mostram o paciente com dor ciática crônica mais de 3 vezes, quando faz a cirurgia, metade continua com dor e tem que fazer uma recirurgia para melhorar a eficácia do procedimento. E quanto mais cirurgias ele faz, menos eficácia o procedimento tem. Por quê, pessoal? Porque dor não tem um único fator, a hérnia de disco, o nervo ciático. Dor tem múltiplos fatores que têm que ser levados em consideração no sentido de como é que está a vida desse paciente? Como é que foi a pandemia? Ele perdeu 3, 4 entes queridos na pandemia. Como é que está o relacionamento desse paciente? Caramba, ele está prestes a se divorciar, ele está num relacionamento conturbado. Como é que está o trabalho desse paciente? A percepção de esforço dado versus recompensa recebida é muito discrepante. Ele acha que ele deveria ser muito mais valorizado financeiramente e de reconhecimento da capacidade profissional dele, e ele acha que ele não tem. Ou ele está com a sensação de perseguição pelo chefe, por um funcionário, uma discussão com um funcionário, sócio. Ele fechou uma empresa durante a pandemia porque a empresa foi à falência. Como é que está a vida, o contexto desse paciente, né? Tudo isso interfere na dor. Fazer uma cirurgia como única salvação da lavoura é você ter um atestado de fracasso na sua reabilitação. Agora eu vou te mostrar o segundo caminho. O segundo caminho é o seguinte: ele vai direto no fisioterapeuta. Mas não é qualquer fisioterapeuta, é um fisioterapeuta músculo-esquelético. Porque a fisioterapia músculo-esquelética dispõe de várias ferramentas baseadas em evidência científica que são eficazes para esse tipo de dor. Então vamos falar para você que há uma compressão medular na raiz nervosa e às vezes acontece mesmo, menos de 4% dos casos acontece. Não quer dizer que você tenha que ir para a cirurgia. Eles vão te dizer que você está com síndrome do piriforme. Olha, eu tenho quase 8 anos de formado, eu atendi mais de 6.200 pessoas diferentes, está quase 6.300, esse mês a gente bate 6.300 e eu nunca vi uma síndrome do piriforme, só nos livros. Todos os pacientes que vieram com esse diagnóstico de síndrome do piriforme foram avaliados na lombar e no quadril e tiveram seu problema resolvido. Então, existem vários diagnósticos que são, assim, desrespeitosos em relação ao que o paciente tem. O primeiro é síndrome do piriforme, o segundo é enxaqueca, o terceiro é fibromialgia. Por que desrespeitosos? Porque esses diagnósticos foram dados por profissionais que tiveram preguiça ou inabilidade de simplesmente examinar o paciente. Vários pacientes com enxaqueca, com síndrome do piriforme, com fibromialgia, foram avaliados por mim e por diversos colegas que trabalham com fisioterapia musculoesquelética, e a gente encontrou uma combinação de movimentos que destravava o paciente, fazia o paciente dormir melhor, acordar mais disposto, aderir a mudanças do lifestyle, buscar nutricionista, tudo porque viu a luz no fim do túnel na avaliação musculoesquelética. Então, é imprescindível que, além de falar sua história para o profissional, você... E o exame físico é uma coisa muito simples. No atendimento online, através de chamada de vídeo, a gente tem várias técnicas para testar a integridade dos seus tecidos.
Nesse segundo caminho, o que é que a gente vai fazer? A gente, na avaliação, vai identificar se o seu caso é simples, vai melhorar com 2 meses, rapidinho. Se o seu caso é complexo, vai melhorar de 3 a 6 meses, né? Ou se o seu caso é multidimensional, onde você vai precisar de mudança de estilo de vida de 1 a 2 anos. E você vai precisar não só do fisioterapeuta, como também do psicólogo, do nutricionista, do educador físico, do médico, do dentista, se você tiver se você tiver disfunção temporomandibular. Então, nesse caso que é o mais complexo ou multidimensional, não quer dizer que você tem que investir a sua grana de vez nos 2, 3 profissionais que a gente recomendar. Eu tenho pacientes que são acompanhados por mim há 2 anos e em 2 anos fizeram 12 sessões. Por quê, pessoal? Porque a diferença da nossa fisioterapia é que a gente ensina o que o paciente tem que fazer. A gente não recebe o paciente pela porta, coloca ele deitado na maca e começa a alisar o paciente, liberar o paciente, fazer várias terapias manuais onde o paciente apenas recebe a técnica. Todo tipo de procedimento para dor crônica que você receber uma técnica é ineficaz. Ineficaz não quer dizer que não funciona, quer dizer que o resultado não é duradouro. Quando te avalia em 12 semanas, em 56 semanas de novo, você está com um problema lá igual, você não aprendeu o que você tem que fazer. Nesse segundo caminho, veja bem, você vai fazer um investimento e você pode sair de uma indicação cirúrgica. No primeiro caminho, você já vai ter indicação cirúrgica e caso você opere, você terá que obrigatoriamente fazer a fisioterapia musculoesquelética depois. Então não faz mais sentido você começar pela fisioterapia, avaliar o seu quadro, entender o seu problema, ter o seu prognóstico de quanto tempo você vai melhorar, com quanto tempo você vai precisar ir no fisioterapeuta, ir no psicólogo, ir no nutricionista, ir para um educador físico. E só então tomar a sua decisão de operar ou não junto ao seu cirurgião ortopédico, seu neurocirurgião de coluna, seu cirurgião de joelho e por aí vai, é muito mais interessante. Sabe por quê? Porque 78,4% dos pacientes indicados para cirurgia saem da cirurgia depois que recebem uma avaliação de movimento. Então, a gente bate nessa tecla diversas vezes, praticamente todos os dias, né? Mas ainda assim, quando a gente entra aqui, que o paciente senta na nossa cadeira, a história é exatamente a mesma. Não se engane, seu plano de saúde não vai te salvar. Por que não vai te salvar? Porque é a mudança do estilo de vida que é o seu plano de saúde. Se você faz uma atividade física 4 vezes na semana, se você dorme bem, se você se alimenta bem, se você faz gestão de estresse, controle emocional junto com o psicólogo, rotineiramente. Eu a cada 15, 21 dias tenho consulta com minha psicóloga. Eu não sei o que seria da minha vida sem minha psicóloga. E eu gosto de falar isso para todo mundo entender que quando o paciente estiver aqui com dor crônica há anos, eu fico eu fico falando, não importa o seu diagnóstico, não importa o seu diagnóstico, não importa o tempo da sua lesão, não importa a sua idade, nós podemos te ajudar e caso não possamos te ajudar, saberemos para quem te direcionar para que você obtenha êxito no seu tratamento. Então, eu falo isso porque quando você chega com uma paciente com enxaqueca de 15 anos, que você coloca ela dependurada, com a cabeça fora da maca, despencada, numa posição completamente aversiva aos olhos da população e a pessoa simplesmente para de ter dor de cabeça ou quando tem faz um movimento e simplesmente não precisa tomar remédio, é porque uma paciente dessa foi mal avaliada. Porque se buscou somente lesão, doença ou inflamação. E a maioria dos quadros de dor musculoesquelética não são provenientes de doença, lesão nem inflamação. Parece um contrassenso. E eu entendo que sejam informações bem complicadas de você receber, visto que a gente cresce entendendo o sistema através do mainstream, através de redes de televisões, onde profissionais que não necessariamente têm a competência técnica para estarem ali
falando a respeito de um tema, profissionais que não sabem interpretar pesquisas científicas, artigos científicos, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, para saber discernir o que é igual, o que é bom, o que é ruim, o que é inerte num tratamento da dor. Acabam falando sobre procedimentos onde o objetivo é apenas te vender. Veja bem, é muito difícil vir aqui e falar isso, mas eu gosto de falar para você ter a noção do como uma fisioterapia de verdade trabalha. Olha só, veja, eu passei por 4 pós-graduações. Eu passei por pós de avaliação morfofuncional e biomecânica, eu passei por pós de gestão de negócios e empreendedorismo, eu passei por pós de osteopatia, eu passei por pós de acupuntura, eu já perdi as contas de quantos cursos internacionais eu já fiz. Eu já fiz curso de PNF, eu já fiz curso de Mackenzie, eu já fiz curso de terapia cognitivo funcional, eu já fiz curso de dry needling, eu já fiz curso de eletroacupuntura, eu já fiz curso de eletroanalgesia, vários cursos na área de biomecânica, de dor e movimento, de neurociência, de psicologia na dor crônica. Por que eu estou falando isso? Para você ter uma noção que a gente tem um pouquinho de experiência. O profissional que tem um pouquinho dessa experiência, ele poderia avaliar você, cobrar um preço pelo valor, indicar para você no mínimo 4 tratamentos. Olha, a gente vai começar aqui com o Mackenzie, assim que a gente terminar o Mackenzie, a gente vai fazer osteopatia, assim que a gente terminar a osteopatia, a gente vai mexer um pouquinho no seu sono, a gente vai usar a acupuntura, assim que a gente terminar a acupuntura, a gente vai controlar o seu movimento e vai usar um pouquinho do PNF, e no final do PNF, a gente vai colocar você no RPG, a gente tem formação em RPG também, e assim que terminar o RPG, você vai ficar na manutenção com o Pilates. Eu falei de quantos aí? Eu poderia te vender 5 a 6 especialidades, técnicas, recursos terapêuticos a preços diferentes e você deixar uma fortuna aqui no consultório. Caio, por que diabo você não faz isso? E olha, existem franquias de tratamento da dor na fisioterapia musculoesquelética que te vendem pacotes de tratamento, onde você passa por todas essas especialidades num período de 3 a 6 meses. E é uma franquia de absurdo sucesso mundial em fisioterapia. Caio, por que você não segue o caminho do sucesso? Por que você não vende isso para os seus pacientes? Eu vou te dizer, porque a maioria esmagadora dos pacientes não precisa disso. Por isso eu prefiro vender a minha experiência de consulta por um valor que realmente é acima da média. E dentro dessa experiência de consulta, a gente identifica qual dessas especialidades mais se encaixa para o seu quadro, de uma forma que você não fique dependente de mim. E assim você consiga ter autonomia para controlar o seu problema longe de mim. Para que assim você entenda que eu tenho 6 técnicas para te oferecer, 7, 10, 13 técnicas para te oferecer, mas você só precisa dessas 2 aqui, dessas 3 aqui. E eu não sei ao certo se eu vou começar com essa ou com aquela, mas eu vou respeitar o que o seu corpo me falar através da resposta do seu sintoma. E a resposta do seu sintoma vai me dizer para que caminho eu vou seguir. Por isso eu preciso que você venha aqui 1 vez na semana, 2 vezes na semana, durante 1 mês, durante 2 meses, durante 3 meses. Eu preciso que você venha aqui quinzenalmente ou 1 vez no mês para eu acompanhar a resposta do seu corpo ao nosso tratamento, para saber o que é melhor para você. Fazendo assim, a minha experiência fazendo assim é de que o paciente tem muito mais credibilidade no meu serviço, adere muito mais aos planos de tratamento, segue muito mais as recomendações que a gente orienta, confia muito mais nos profissionais nos quais a gente encaminha quando a gente julga necessário, não omite as informações de tratamentos que podem ser concorrentes. Como assim, Caio? Às vezes o paciente está fazendo tratamento comigo e está fazendo Pilates e RPG com outro e não me fala.
E aí no Pilates ele coloca um movimento que é concorrente à desobstrução que a gente está fazendo aqui. Ou no RPG ele te coloca numa postura que é concorrente à inativação dos músculos que estão tensos com comportamentos funcionais mal adaptativos. Traduzindo, às vezes eu quero relaxar seu tronco e a profissional do RPG está colocando seu tronco para contrair numa postura de rã, numa postura cruzada. E isso atrapalha o sucesso. Então, nessa experiência que eu estou passando para vocês aqui, para te dizer que é muito mais eficaz para você, para a sua saúde, para te dizer que sim, eu poderia ser um profissional muito mais lucrativo vendendo meus serviços separados e tá tudo bem se você quer fazer isso, para dizer para você que o importante para mim é sua saúde. O importante para mim é que você saiba que eu vou estar aqui quando você precisar, mas que você tenha autonomia para resolver seu problema sozinho. E que se não fizer o que a gente está orientando, não buscar os profissionais que a gente encaminha quando necessário, não fizer os procedimentos que a gente julga adequados para o seu caso, vai ser muito difícil de você melhorar. Não tem cura. Curandeirismo é crime no Brasil, eu falo tudo disso aqui. Tem controle, tem esse problema não te atrapalhar nas suas atividades do dia a dia. Eu espero que tenha ficado claro a mensagem que eu passei para vocês aqui agora. E se mesmo assim você acha que não ficou claro, eu vou deixar uma caixinha de perguntas aqui. Você manda a sua dúvida, a gente responde em vídeo aqui no decorrer do dia de consultório, tá bom? Grande abraço, movimento é vida.